Senhor, graças te damos por essa manhã, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Nós agradecemos muito ao Senhor, porque o Senhor nos deu o teu conselho por escrito. O Senhor inspirou a tua palavra, dirigiu homens santos e preservou esse texto ao longo de séculos. E nós podemos ter a certeza de que hoje temos a tua palavra em mãos. E nós te louvamos, Senhor, por esses benefícios. Nós te louvamos porque podemos nos reunir com tranquilidade nesse bom lugar para examinar mais de perto o conselho da tua palavra. E nós te agradecemos também, especialmente, pela obra do Espírito Santo, que destrava todas as nossas limitações para acolhermos a verdade de forma salvadora. E nós oramos, Pai, para que nesta manhã o Senhor nos abençoe, que esse grande milagre espiritual que consiste na obra do Espírito Santo nos iluminando, venha ocorrer de tal maneira que o teu nome seja glorificado. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. A passagem, meus irmãos, que já quero lhes conduzir, é 1 Coríntios capítulo 1. Nosso parágrafo hoje vai ser do verso 10 ao verso 17. Nós começamos uma série de mensagens, versículo por versículo, mensagens expositivas nessa carta tão atual. Vocês vão ver que os temas que o apóstolo Paulo trata são questões do nosso dia a dia e da nossa geração também. Eu disse para os irmãos que essa carta ela poderia ser sintetizada em uma frase, pelo menos a sua mensagem central. Os santificados precisam ser santos. Então, Paulo está escrevendo para aqueles que já foram santificados, isto é, eles já foram completamente purificados pelo sacrifício do Senhor Jesus. Mas eles precisam se apropriar de uma vida santa. Eles precisam cultivar um tipo de comportamento que esteja à altura daquilo que eles já são em Cristo Jesus. Então, essa é a mensagem central. E hoje nós vamos falar sobre alguns conflitos que estavam acontecendo nessa igreja e o modo como o apóstolo Paulo trata a respeito deles. Antes, meus irmãos, eu queria lhes lembrar que o Novo Testamento usa diversas imagens para se referir à igreja. Usa a palavra família, corpo, casa, edifício. Todas essas figuras, de alguma maneira, transmitem a ideia de unidade. A igreja de Deus é formada por pessoas diversas, os crentes possuem as suas particularidades, mas todos nós somos chamados a sermos um em Cristo Jesus. Em João capítulo 17, o Senhor Jesus orou a respeito desse tema, clamando para que os crentes fossem um, assim como ele era com o Pai. Em Atos capítulo 2, é dito também que a igreja primitiva tinha um só coração e uma só mente. Portanto, é a vontade de Deus que a sua igreja seja coesa, que ela tenha unidade doutrinária, que ela tenha coesão de comportamento e de propósitos, especialmente na vida dos crentes. Mas, meus irmãos, isso infelizmente nem sempre acontece. Mesmo salvos por Jesus, os crentes ainda carregam orgulho no coração, e esse ego não mortificado pode produzir contenda na igreja e divisão no corpo de Cristo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 1, o autor fala que as guerras, as contendas que existem entre os crentes procedem dos desejos corruptos do nosso coração. Brigas na igreja apagam a alegria dos santos, prejudicam o testemunho da comunidade, desonram a Deus e desacreditam os crentes. E essa era a situação, meus irmãos, da igreja de Corinto, conforme nós veremos hoje. Então nós vamos olhar esse pequeno parágrafo aqui, do 10 ao 17, e nós temos alguns propósitos, alguns alvos, alguns anseios, alguns motivos de orações durante a semana. O primeiro é o de reforçar a unidade da igreja, que vocês sejam capazes de ver a beleza, a graça que é vivermos em uma comunidade em que todos se amam e são unidos. E segundo, é um propósito que eu vou chamar de propósito negativo, que é mortificar o espírito de contenda na igreja de Deus. Então são esses os dois propósitos
e são por essas duas linhas que nós vamos caminhar nesta manhã. Nós vamos começar com o verso 10. O verso 10 eu chamei, meus irmãos, de apelo de Paulo. Vocês vão ver que ele começa com um apelo muito emocionado e profundo. Ele diz as seguintes palavras, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse verbo, irmãos, no início do versículo, que foi traduzido por rogo-vos, é uma terminologia bem interessante no Novo Testamento. Eu acho que todos vocês já ouviram falar que o termo consolador, que é utilizado lá em João para se referir ao Espírito Santo, é a palavra grega parácletos. Acho que todo crente já ouviu isso. O Espírito Santo é o parácletos de Deus, ele é o consolador, ele é o enviado. Paulo usa aqui a forma verbal, que seria paracaléu, né? Os alunos de grego memorizaram esse vocábulo essa semana, não foi? Então, o que é paracaléu? Significa exortar ao lado, exortar como ajudador. Então, Paulo está empregando o mesmo termo que é usado para o Espírito Santo, para falar que era com esse tipo de disposição que ele estava exortando aqueles irmãos. Então, embora fosse uma exortação, o tom dele, esse apelo dele, era como quem quer ajudar. Ele queria agir como se fosse um tipo de Espírito Santo entre aqueles irmãos, ajudá-los a resolver os conflitos internos. Paulo fez isso muitas vezes. Acho que todos vocês devem lembrar lá de Filemão, quando ele estava escrevendo para Filemão, dizendo, exortando ele a receber de volta o escravo Onésimo. Paulo faz uma abordagem que simplesmente coloca o homem contra a parede, deixando ele sem qualquer escapatória, dizendo para ele mais ou menos o seguinte, assim, olha, Filemão, é o seguinte, eu como alguém que sou seu pai na fé, alguém que preguei o evangelho para você, eu tinha até o direito de lhe exigir, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou implorar. O que é que esse homem ia fazer, irmãos? Ele simplesmente não tinha opções. Então, é esse espírito que Paulo está se dirigindo à igreja de Corinto. É um espírito pacífico, é um espírito manso. As exortações, vocês verão, elas são muito firmes, mas elas são amorosas, elas são ternas. Isso aqui, irmãos, ensina uma coisa muito importante a respeito de vida cristã, é que pessoas maduras na fé, elas não se preocupam apenas com o que elas dizem, mas elas se ocupam também do tom com que falam. Aliás, dizer a verdade usando o tom errado é falta de sabedoria espiritual. Em alguns momentos, o tom terá sim de ser um pouco mais veemente, mas na maioria das situações, a entonação tem que ser do tipo paracaléu. Essa entonação moderada, sóbria, gentil, amorosa, mas que não deixa de falar a verdade. Então Paulo começa a sua tratativa com os coríntios dessa maneira. Eu rogo a vocês. Agora, meus irmãos, esse rogo dele, esse apelo dele, não é um apelo para si mesmo, não é um apelo da sua autoridade, não é ele dizendo, olha, eu estou falando a vocês como apóstolo, eu estou falando a vocês como alguém que fundou a igreja, eu fui o pastor da maioria de vocês, a maioria de vocês se converteu comigo. Ele não apela a partir de si mesmo. Olha como ele apela, ele diz, irmãos, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele toma Jesus como sendo o objeto do seu apelo. Então, o apelo dele tem no foco a dignidade do Senhor Jesus Cristo. No versículo 9, ele já havia dito que os crentes haviam sido chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é em nome desse Jesus que convocou todos vocês a terem uma comunhão unida com Ele mesmo, que eu faço esse apelo. E Paulo então realiza 3 pedidos, eu quero olhar com vocês cada um deles. Então vamos olhar aqui um por um. Ele diz, rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro apelo, que faleis todos a mesma coisa.
Então que vocês falem a mesma coisa. Irmãos, é evidente que ele não está dizendo que todos deveriam aqui ser absolutamente iguais. Ele não está falando de um tipo de uniformidade. Aliás, uniformidade é coisa de seita. As seitas que envolvem padronização em todas as coisas. Vocês pegam, por exemplo, uma seita como os Mormons, vocês vão ver que desde o modo como os obreiros se vestem, até a arquitetura dos seus prédios, tudo segue o mesmo padrão, é tudo uniforme, né? Tem algumas seitas, eles padronizam até mesmo o vocabulário, certos dizeres que os crentes têm de dizer. Paulo não está falando a respeito disso. Ele está falando de unidade de crenças, ele está falando de unidade doutrinária, ele está falando que esses crentes deveriam falar a mesma coisa com respeito à igreja, como a igreja deve ser, como a igreja deve se comportar, como é que funciona a liderança da igreja. E nós vamos ver a seguir que não havia clareza nessas questões na igreja de Corinto. Então esse é o primeiro pedido, falem todos a mesma coisa. O segundo pedido é esse, acompanhem comigo aí. Que faleis todos a mesma coisa e que, segundo pedido, não haja entre vós divisões. Essa palavra divisões, ela significa literalmente rasgar a roupa. Ela é usada lá em Mateus capítulo 9, versículo 16, quando Jesus estava falando assim, ninguém põe remendo novo em roupa velha, porque se colocar remendo novo em roupa velha, a roupa vai rasgar. É essa palavra que Paulo está utilizando aqui. Mais à frente nós vamos ver, irmãos, que esses crentes, eles estavam rasgando a unidade da igreja, formando partidos, formando facções. Então Paulo diz, não façam isso, não rasguem a igreja, não fracionem a igreja em grupelhos. Isso é destrutivo para a unidade do Cristo que chamou vocês à comunhão com Ele. Terceiro pedido, final do versículo, ele diz, antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Essa expressão inteiramente unidos, ela é usada em Mateus 4:21 para consertar redes. Lembra lá que Jesus estava andando e ele viu 2 dos seus discípulos consertando redes, então ele os chamou. Então qual é o sentido aqui que Paulo está dizendo? Vocês devem consertar a rede. A ideia, irmãos, é de unir aquilo que foi quebrado. Então ele está retratando a igreja de Corinto como se fosse uma rede que havia toda retalhada. Então ele está falando de unidade, ele está falando de harmonia. Ele está falando que a igreja precisava se unir novamente para ela ter utilidade, para ela cumprir a sua missão. Então eu gosto de comparar o pedido de Paulo aqui ao que nós vemos em uma orquestra. Numa orquestra você vê instrumentos diferentes, partituras diferentes, instrumentistas com formação diferentes, mas naquela diversidade há harmonia. É uma única música sendo tocada com várias partes. No capítulo 12, versículo 12, nós veremos no futuro, Paulo dizendo assim, o corpo de Cristo é um só, mas ele possui muitos membros. A igreja de Corinto simplesmente não estava vivendo essa realidade de uma unidade. E é por isso que ele faz esse apelo. Eu rogo a vocês que vocês consertem a rede. Eu rogo a vocês que vocês parem de rasgar o corpo. Eu rogo a todos vocês que vocês sejam unidos. No versículo 11, ele dá o motivo do apelo. Por que ele faz esse apelo? Por que ele é tão veemente nas suas palavras? Aqui ele vai explicar o motivo. Veja comigo, ele diz assim, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Então, provavelmente, Cloe era uma mulher influente na igreja de Corinto. Ela tinha sensibilidade espiritual para perceber que a unidade da igreja estava sendo rasgada e que o risco de uma cisão era muito grande, que a única cura para esse problema era uma intervenção urgente do apóstolo Paulo.
E ela havia provavelmente enviado membros da sua família até a cidade de Éfeso, que era onde Paulo estava morando nesse momento, para informar a respeito do estado desta igreja. E no relatório, irmãos, de Cloé, Paulo é informado de que havia contendas entre os crentes. Tá? Seleciona aí, coloca uma luz aí na palavrinha contendas. Essa, irmãos, é uma das palavras mais repetidas quando se trata de pecados de igreja. Se você pegar as listas de pecado, nós temos várias listas de pecado no Novo Testamento, e em quase todas elas há esse pecado, pecado de contendas. Essa palavra aqui significa discussão, briga, nas quais as pessoas falam coisas ruins, grosseiras, destrutivas, umas para as outras. Então, e essas contendas, irmãos, elas estavam acontecendo entre os crentes dessa igreja, em torno daquilo que nós poderíamos chamar de culto à personalidade. Você já ouviu falar disso? Culto à personalidade. O que é um culto à personalidade? É um tipo de reverência quase que idolátrica por uma pessoa viva ou uma pessoa morta. Versículo 12, ele fala a respeito do culto à personalidade. Ele diz assim: refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Irmãos, primeiro aqui, Paulo não está criticando o fato de um crente ter um pregador predileto. Isso não é pecado, eu até pretendo falar um pouco disso mais no final. A chave para você entender isso aqui como um problema, como uma origem de conflitos, de contendas, está nessa expressãozinha aí do verso 12, eu sou de, e eu, e eu, e eu. Então, a chave do problema e do conflito está nessa expressão. Havia um ambiente de rivalidade, de briga, que funcionava mais ou menos o seguinte: eu sou do grupo de Paulo, você é do grupo de Pedro, então eu não quero comunhão com você, eu não quero convivência com você, eu não quero proximidade com você, nós não somos como irmãos em Cristo. E isso criou uma rivalidade, isso criou uma briga terrível na igreja. Vocês viram aqui pelo relato de Paulo que formaram-se pelo menos 4 grupos dentro da igreja. Então tinha a facção, que eu vou chamar de facção número 1, que dizia mais ou menos, olha, nós somos de Paulo. Então o que significa isso? Olha, nós somos de Paulo, Paulo é o fundador da nossa igreja, então nós nos convertemos com ele, foi ele que começou o trabalho aqui, ele se dedicou, ele realizou tudo que nós conhecemos aqui, então nós somos de Paulo. Aí vem a facção número 2. A facção número 2 diz, pois nós não somos de Paulo, nós somos de Apolo, porque Apolo é o nosso pastor, vocês sabem, nós temos que valorizar quem é da casa, ele é o nosso pastor, é ele que está com a gente, ele é um magnífico pregador, e ele que nos acompanha. Paulo veio aqui, fundou e foi embora, mas quem está segurando o negócio aqui hoje para a gente é o Apolo, nós somos dele. A terceira facção, provavelmente de judeus, diziam, nós somos de Cefas, nós somos de Pedro, porque Pedro, vocês sabem, ali sim é um apóstolo raiz, esteve lá com Jesus falou que as chaves do reino estariam na mão dele. Então esse apóstolo Paulo aí, a gente nem sabe se ele era apóstolo mesmo, porque ele não andou com Jesus no seu ministério terreno. Então nós somos de Pedro. E aí vem a quarta facção, que diz, nós não somos de nenhum deles, nós somos de Jesus. Aqui eu chamei de facção lacradora, né? É a facção lacradora, não somos de nenhum, nós somos de Jesus e pronto, né? Encerra o assunto. Irmãos, estavam se formando pequenas seitas dentro da igreja. Imagina você chegar numa igreja para se congregar e você encontrar essa igreja fracionada em 4 grupos. 4 grupos que não conversam, 4 grupos que não se respeitam, 4 grupos que não se amam, 4 grupos que ficam insultando uns aos outros. Imagina um visitante chegando nessa igreja, onde é que eu me sento? Com quem eu cumprimento? Se eu cumprimentar esse grupo aqui, esse aqui vai ficar com raiva de mim. Tem uma história clássica que é muito contada nos seminários,
de uma igreja que se dividiu por causa de uma controvérsia entre arminianos e calvinistas. Só para esclarecer, quem não conhece, mas os arminianos, eles tendem a acreditar que o homem possui livre-arbítrio pleno. Enquanto os calvinistas acreditam, corretamente, que o pecado escravizou o livre-arbítrio do homem. Então o homem continua assim, tomando decisões, mas sua capacidade de decidir foi escravizada pela natureza pecaminosa. E aí essa igreja dividiu, e foi terrível, criou duas facções na igreja, e chegou o recém-convertido para assistir um culto. E ele, para que lado eu vou? Para o lado calvinista ou para o lado arminiano? Aí olhou, resolveu ir para o lado calvinista. E chegou lá do lado calvinista, perguntaram logo para ele, por que você veio para cá? Ele diz, eu sei lá, eu escolhi, eu vi aqui vocês, eu achei legal, vim para lá. Não, sai daqui, escolher é coisa de arminiano. Então, o calvinista não escolhe, já está tudo determinado, já está tudo eleito e tal, não tem negócio. Esse negócio de escolha é teologia arminiana, então vá para lá. Aí o calvinista, tá bom, né? Vou lá para o lado dos arminianos. Chegou do lado do arminiano, perguntaram para ele, você estava lá com os calvinistas, por que você está aqui agora? Ele disse, irmão, eu não tive escolha. Eles me expulsaram, né? Então sai daqui, esse negócio de escolha, de poder escolher, determinismo é coisa de calvinista. Então ele não pôde ficar em lugar nenhum da igreja. Irmãos, deixando o aspecto do humor de lado, essa situação horrível havia destruído completamente a unidade da igreja de Corinto. Havia fracionado a igreja. Não havia mais unidade, não havia mais um corpo de Cristo. Haviam 4 pequenas seitas, cultuando as suas próprias personalidades dentro da igreja do Senhor. Há uma palavrinha que a Bíblia usa para designar pessoas de sentimento faccioso. Há uma expressão na Escritura que é usada para designar pessoas que gostam de briga, de contendas, de divisões. No capítulo 3 aparece essa palavrinha. Olhe comigo aí, por favor. Capítulo 3, versículo 1, nós lemos assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. A Bíblia usa a palavra carnal para se referir a esse tipo de gente. A prova, para não deixar dúvida alguma, verso 3, ele fala, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, o que é um carnal? O carnal é briguento. O carnal é dado a contenda. O carnal possui sentimento faccioso. O carnal procura briga. O carnal possui uma tolerância pequena. O carnal não consegue lidar com diferenças. Ele quer uniformização. Então Paulo está fazendo aqui um contraste entre o carnal e o espiritual. Enquanto o espiritual luta pela unidade do corpo, pessoas carnais rasgam a unidade da igreja com contendas e grupinhos. Não só da igreja. Às vezes a unidade familiar. Às vezes a unidade do trabalho. Pessoas que simplesmente chegam lá e rasgam tudo, através do seu próprio espírito contencioso. Então Paulo mostra essa situação aí para a igreja de Corinto, denuncia o pecado deles, essa facção de igreja dividida, e no versículo 13 ele parte para uma repreensão. Essa repreensão dele se dá através de 3 perguntas. Nós vamos olhar essas 3 perguntas. Vamos ler o verso todo. No verso 13 nós lemos assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? O que chama a atenção aqui, irmãos, no versículo 13, em primeiro lugar, é que Paulo não se sentiu lisonjeado quando ele descobriu que ele tinha um pequeno fã-clube na igreja de Corinto.
Vocês perceberam que ele não se dirigiu aos seguidores de Cefas, ele não se dirigiu aos que diziam que eram da facção de Cristo, ele não se dirigiu aos da facção de Apolo, não, ele foi justamente naqueles que simpatizavam com ele, já para não deixar a ideia de que ele poderia falar dos outros e poupar aqueles que simpatizavam com ele. Então ele não ficou lisonjeado, na verdade ele ficou ofendido, ele ficou irritado. E a primeira pergunta dele traz uma afirmação embutida. Essa pergunta que ele realiza aqui no versículo 13, está Cristo dividindo? Essa pergunta, irmãos, ela tem uma afirmação embutida nela. Vocês estão dividindo Cristo. Vocês estão acabando com a unidade do corpo. Vocês estão pegando um corpo e fracionando esse corpo em 4 partes. Vocês não podem fazer isso. A segunda pergunta vai à raiz do problema. Ele fala assim: foi Paulo crucificado em favor de vós? Então quem foi crucificado, morrendo pelos pecados de vocês, não fui eu, foi Cristo. Então, essa pergunta de Paulo traz embutida a seguinte ideia: quando vocês ficam aí me elevando, cultuando a minha personalidade, vocês estão diminuindo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, vocês estão me colocando numa posição que eu não deveria estar. Então essa é a segunda pergunta dele. E a terceira tem a ver com o ato da conversão deles, quando ele se refere ao batismo, ele dizendo assim: porventura fostes batizados em nome de Paulo? Isto é, quando vocês foram batizados, quando vocês fizeram a confissão pública de que vocês criam em Jesus, vocês não invocaram o meu nome, vocês não chamaram por mim, nós estamos sendo batizados por causa de Paulo. Vocês não fizeram isso, vocês invocaram Jesus. Então Paulo coloca essas 3 perguntas, irmãos, para demonstrar o mesmo ponto. Essa afirmação de vocês, eu sou de Paulo, está me colocando em pé de igualdade com o Senhor Jesus Cristo. Então as 3 perguntas têm esse mesmo ponto. Paulo está dizendo que eles estavam blasfemando contra o Senhor Jesus Cristo, eles estavam diminuindo o seu sacrifício, eles estavam fracionando o corpo do Senhor e colocando homens em uma dignidade, uma certa posição que só pertencia ao dono da igreja. E é por isso que Paulo os repreende. Vocês não podem fazer isso. E aí, irmãos, a partir do verso 14 até o 17, Paulo vai mostrar qual era a sua prioridade, qual era o seu alvo ministerial. Ele vivia para fazer o quê? Veja aí, o versículo 14 ao 17 é muito instrutivo a respeito do foco ministerial do apóstolo Paulo. Ele diz assim, verso 14: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além desses não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Nesses versículos, Paulo diz a sua prioridade. Ele começa dizendo qual não era a sua prioridade. Ele diz: a minha prioridade não é batizar. Ele relembra aqui que ele havia batizado Crispo. Na primeira mensagem nós mencionamos esse homem, foi um dos primeiros convertidos de Corinto, era chefe da sinagoga judaica. E Gaio, que aparece no Novo Testamento como sendo uma espécie de companheiro do apóstolo Paulo, ele é também mencionado em Romanos 16. Ele fala também da casa de Estéfanas e talvez um outro crente que ele sequer se lembrava de quem era. Aqui, irmãos, antes de seguir, merece um parêntese. Tem algumas seitas que acreditam que o batismo salva. Eles acreditam em alguma forma de regeneração batismal. É como se o mergulho nas águas, de alguma maneira, implicasse em algum processo da redenção. Irmãos, se o batismo fosse meio de salvação, Paulo jamais falaria do batismo nesses termos. Ele nunca ia agradecer a Deus por não ter batizado.
Ele jamais diria que não foi enviado para batizar. Eu acho que, ao invés de dizer, dá graças a Deus de não ter batizado, talvez ele se lamentasse, uma pena que eu não batizei tantas pessoas, porque se eu tivesse batizado muitas pessoas seriam salvas. A implicação das pessoas que acreditam que o batismo salva é a afirmação de alguma forma de salvação por obras. Porque é algo que você faz. É um rito para o qual você se submete. Então é como se existisse de alguma maneira uma participação humana no processo redentivo. E isso, irmãos, não pertence à mensagem do Novo Testamento. Batismo não salva, o batismo é uma ordenança de Cristo importantíssima, mas ela tem muito mais a ver com a salvação que já ocorreu, a declaração pública de que você se tornou participante da morte e ressurreição de Cristo e o proclama publicamente como Salvador e Rei da sua história. Então Paulo fala aqui, e ele agradece, na verdade, a Deus por não ter batizado nenhum daqueles crentes, provavelmente porque se isso tivesse acontecido, se ele tivesse batizado aquela igreja toda, talvez isso iria fortalecer na mente de alguns crentes desavisados a necessidade de formar um partido de pessoas que fossem um partido de batizados de Paulo e que cultuassem a sua pessoa. Então ele está dizendo basicamente assim: graças a Deus que eu não batizei ninguém aí, porque se eu tivesse batizado, eu tenho certeza que a coisa ia ser muito pior. Eu tenho certeza que o partido em torno do meu nome seria muito maior. Eu tenho certeza que vocês iriam colocar uma foto minha, um cartaz meu na frente da igreja. Coisa que não acontece, né, nos dias de hoje. Isso é coisa de falso profeta, viu, irmão? Isso é coisa de culto à personalidade, tá? A manifestação do culto à personalidade na nossa geração é essa. As imagens dos líderes famosos na frente das suas igrejas, não é a igreja de Cristo, são as suas igrejas. Isso é culto à personalidade. Acho que vocês já devem ter visto esses apóstolos modernos, bispos e até alguns pastores se gabando de quantas pessoas batizaram. Vocês também já devem ter visto ou ouvido de crentes que foram batizados nas suas igrejas locais, mas que depois viajaram para Israel e pediram para ser rebatizados no Rio Jordão por algum líder famoso. Essas coisas, irmãos, elas soariam muito estranhas aos ouvidos do apóstolo Paulo. Quando as pessoas se convertiam, Paulo não tinha aquele ímpeto de que ele tinha que batizar. Várias vezes ele pedia para outros batizarem. Isso aconteceu em Corinto. O apóstolo Pedro, quando Cornélio se converteu, o primeiro gentil da história se convertendo, se isso fosse tão importante, Pedro dizer, não, esse aqui quem vai batizar sou eu. Isso aqui está inaugurando um novo povo que está entrando na igreja de Deus. Lá o texto sagrado, em Atos 10, diz que Pedro simplesmente pediu que ele fosse batizado. Pedro não fez questão de batizar. O Senhor Jesus, no seu ministério, pregou o evangelho, e quem batizava, quase que na totalidade, eram os seus discípulos. Essas coisas, irmãos, elas são estranhas ao Espírito do Novo Testamento. Então, se você tem uma pessoa próxima a você, alguém que você ama, respeita, vai para Israel e já foi batizado e está procurando lá um líder famoso, vai numa dessas caravanas, pagando uma fortuna para poder ser batizado por alguém famoso, né? Você chega a essa pessoa com amor, tá? Aqui, paracaléu, tá? Amorosamente, você fala assim, meu irmão, isso aí, com todo amor, olha, isso é presepada evangélica. Não faça isso. Não faça, isso é invencionice. A Bíblia diz que tem só uma fé e um só batismo. Se você já foi batizado, né, não se submeta a essas coisas. Então, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, eu não fui enviado para batizar. Tem pessoas que eu batizei que eu nem lembro. Para vocês verem que isso não era o foco do seu ministério. No verso 17, ele declara onde estava de fato as suas energias. Ele diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho,
não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo diz, a minha prioridade, o meu alvo, a minha força, o meu foco ministerial, não tem a ver com batismo, não tem a ver com escrever quantas pessoas eu batizei. O meu foco tem a ver com pregar o evangelho. Esse era o seu alvo, essa era a sua paixão, essa era a sua ambição, esse era o motivo pelo qual ele se submeteu a tantas situações difíceis, enfrentou perseguição, tratou com pessoas difíceis, com ímpios, perseguidores, tudo isso, irmãos, porque ele amava o evangelho. A mensagem do evangelho diz que o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, veio a esse mundo, tornou-se homem, viveu uma vida sem pecado, morreu uma morte substitutiva e ressuscitou como uma prova de que o Pai aceitou o seu sacrifício e hoje oferece salvação a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê na sua morte como um pagamento por suas próprias transgressões. Essa mensagem, irmãos, era a grande ambição do apóstolo Paulo. Deus me enviou para pregar o evangelho. Ele diz aqui no final do versículo, isso aqui ele já está preparando para o assunto que ele vai introduzir a partir do 18, ele fala que ele não fez isso apelando para linguagens elevadas, truques de retórica. Nós vamos falar um pouco mais disso na próxima pregação, mas isso era muito comum em Corinto, os grandes oradores que usavam de artifícios retóricos, entonações, palavras de impacto para cativar plateias inteiras. Paulo diz, eu não usei nenhum desses artifícios. Eu simplesmente preguei a mensagem do evangelho. E o Espírito Santo de Deus realizou a obra. Então, irmãos, sintetizando aqui todo o parágrafo, nós vimos nessa sessão o apóstolo Paulo apelando em nome do Senhor Jesus Cristo para que os crentes acabassem com o espírito faccioso que estava rasgando a unidade da igreja de Corinto em 4 partes. Ele declara que esse pecado equivalia a dividir o Senhor Jesus Cristo e tornar os líderes preferidos deles pessoas cultuadas no mesmo patamar do Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos de culto à personalidade. Então eles não deveriam andar por esse caminho, eles deveriam ser unidos com a mesma disposição interior, eles deveriam ser harmônicos. E que, pessoalmente, a missão do apóstolo Paulo não consistia em batismos ou grupos que orbitassem em torno do seu nome, mas pregar o evangelho. Então, essa é a síntese dos versículos que nós vemos aqui. Eu tenho, irmãos, 3 lições para dividir com vocês, que nós tentamos trazer para a nossa meditação na nossa geração, e depois nós vamos orar. Primeira lição que nós depreendemos dessa passagem. Não é pecado ter pastores, professores, escritores, mestres que são de sua preferência. Não é pecado. Deus usa pessoas para nos abençoar e é natural nutrir respeito, consideração, gratidão pela vida dessas pessoas. Isto não é pecado. A Bíblia até prescreve que aquelas pessoas merecedoras de honra devem ser honradas. Então, estabelecido esse ponto, para não deixar dúvidas, há, irmãos, algumas cercas que nos ajudam a nos proteger, tirar o melhor dessas pessoas que admiramos e amamos e evitar o que nós chamamos aqui de culto à personalidade. Então, quando você ama, admira, tem apreço por uma certa pessoa, a distância, às vezes, entre ter esse amor e transformar esse amor em um culto à personalidade é muito curta. Então tem alguns limites, algumas cercas que a Bíblia coloca e que eu acho que é muito útil para nós nos dias de hoje. A primeira cerca, a primeira baliza, é reconhecer que essas pessoas têm os pés de barro. Em outras palavras, essas pessoas pecam, essas pessoas não são perfeitas, elas não são inerrantes. Isso parece uma coisa muito óbvia, irmãos, mas é fundamental, porque essa cerca, esse limite, vai evitar você de se escandalizar, ou de se decepcionar quando observar ou souber dos pecados de quem você admira. Não faltam histórias em igrejas a respeito desse assunto.
gente que estava lá seguindo quase que cegamente uma certa pessoa, um certo autor, um certo pregador, um certo escritor, e de repente você tem de lidar com os erros, os fracassos, os problemas daquelas pessoas, e termina gente escandalizada, gente desmotivada, gente entristecida, e isso muitas vezes não é culpa daquele líder, é culpa da própria pessoa que se permitiu cultuar alguém além da medida. Então você precisa tomar cuidado com isso. Eu acho que essa baliza é importante para proteger de um fenômeno que é muito comum da nossa geração. Eu chamo esse fenômeno de tietagem evangélica. Mas existe hoje a tietagem evangélica. Existe fã-clube evangélico. Imagina como Paulo ficou ofendido, do fã-clube dele em Corinto, mas alguns gostam disso. Então isso vai livrar você disso. Vai livrar você daquele espírito esquisito, e que quando está perto da pessoa que você admira, começa a passar mal, começa a chorar, começa a suspirar. Isso vai livrar você daquela sujeição cega, que muitas vezes você deixa muito mais de avaliar o que as palavras de Deus diz, e apoia sem nenhum critério o que aquele seu líder está afirmando. Essas posturas, irmãos, de tietagem, choro, suspiro, sujeição cega, além de não serem bíblicas, elas também são bregas. É muito brega, irmãos, crente com fã-clube, meu Deus do céu. É uma coisa feia, é uma coisa inapropriada. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que olhar para essas pessoas como sendo bênçãos de Deus, dádivas de Deus, mas vê-los também como pecadores. E isso vai ajudar a gente a colocar essas pessoas no lugar que elas devem estar. A segunda baliza é não formar um partido em torno das pessoas às quais você admira. Então você não pode tomar a sua preferência como um critério para se aproximar ou se distanciar de algum irmão ou de alguma igreja. Então você não pode viver em contendas com outras pessoas por causa de homens. Isso se tornou uma coisa muito comum. Tem um certo influencer evangélico, e chega alguém e faz uma crítica, e de repente tem um corpo de pessoas que se movimenta para defender, e essas pessoas ficam brigando entre elas mesmas. Então, irmãos, todas essas coisas são muito estranhas ao espírito do Novo Testamento. Colocar essas pessoas nesse patamar equivale a colocá-las no lugar do Senhor Jesus, e esse tipo de postura, elas acabam rasgando a unidade do corpo de Cristo. E a terceira baliza, que eu considero a mais importante, é que nós devemos honrar mais a Cristo do que as pessoas que nós admiramos. Nós temos que lembrar, irmãos, que no final das contas, as pessoas que nós admiramos, elas são servas. Elas são dotadas de uma graça que não vem delas, vem do Senhor Jesus Cristo. Então, no final das contas, o motivo pelo qual somos abençoados pelo ministério, pelo livro, pela influência de um crente, de uma pessoa admirável, no final das contas, a causa de tudo é o Senhor Jesus. Então nós devemos curvar o nosso joelho e dizer: Senhor, eu louvo o teu nome, porque o Senhor concedeu muita graça a esse teu servo. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor tem me abençoado através da vida dessa pessoa. Então nós podemos e devemos admirar mais a Jesus, ou admirar as pessoas às quais temos apreço, admirá-las admirando o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito madura de se fazer. Irmãos, a segunda lição: brigas, contendas, desentendimentos, rancores, ciúmes dentro da igreja são sintomas de carnalidade. Esse era o problema da igreja de Corinto. Paulo diz lá no capítulo 3 que eles eram crianças em Cristo, isto é, carnalidade equivale à imaturidade da fé. Pessoas que são dadas ao conflito, elas estão demonstrando através das suas atitudes que elas estão em uma espécie de infância espiritual da vida cristã. Há um versículo que eu considero o antídoto para a carnalidade. Tem um versículo que eu considero ele como se fosse um tônico para ajudar crentes a saírem da infância espiritual e se tornarem maduros na fé. Eu falo de Filipenses 2, versículo 3. Quero lhes conduzir até lá. Filipenses, capítulo 2,
versículo 3. Que nós temos o tônico que tira você da infantilidade, o antídoto que mata a carnalidade e o espírito que vive em contendas. Filipenses 2, versículo 3, é dito assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, qual é a raiz de todos os conflitos entre os crentes? Você pode dizer que os conflitos entre os crentes têm diversas causas imediatas, mas se você puxar e for até a raiz, todos têm a mesma fonte. É o orgulho. O orgulho de achar que merece mais, o orgulho de pensar que sabe mais, que não é devidamente reconhecido, ouvido, recompensado. E é esse orgulho que produz o que Paulo chama aqui de partidarismo. Partidarismo é aquela atitude de formar um grupo de apoio, ou para se fortalecer, ou para se contrapor a alguém. Isso é o que ele chama aqui de partidarismo. Orgulho produz partidarismo. Orgulho produz formação de grupinhos. Ou para se auto-fortalecerem, fortalecerem uma pessoa, ou para se contrapor a alguém. O orgulho também gera o que Paulo chama aqui de vanglória. O que é vanglória? É aquela postura tola de chamar a atenção para si, de se autopromover, de se fechar em si mesmo para chamar a atenção, vivendo ressentido para se colocar no foco das pessoas. E o resultado, irmãos, de todas essas práticas é a contenda. É o que Paulo chama aqui de carnalidade, 1 Coríntios 3. E nesse versículo aqui, nós temos o remédio para a carnalidade. Paulo chama de humildade. Uma humildade que considera os outros como sendo superiores a si mesmo. Irmãos, uma pessoa humilde, ela se despiu de todas as suas pretensões de honra e primazia. Uma pessoa humilde, ela sabe que não merece nada. O seu orgulho foi completamente mortificado na cruz de Cristo e é por isso que ela considera os outros como sendo superiores e mais importantes do que ela mesma. Uma pessoa humilde serve, se doa, se sacrifica e faz tudo isso sem esperar recompensa humana, reconhecimento ou honra de homens. Ela faz isso por gratidão a Jesus. Uma das características de uma pessoa humilde é que ela foi liberta, completamente liberta da necessidade de reconhecimento e de louvor das pessoas. Paulo vai argumentar isso com detalhes a partir do versículo 5, depois vocês podem ler em casa, mostrando que Jesus viveu assim. Jesus veio a esse mundo, ele se humilhou, ele vai dizer, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E por que Paulo está dizendo isso? Para fortalecer a seguinte ideia nos crentes: nós temos que seguir os passos de Jesus. Se nós somos de Jesus, se nós fomos unidos a Jesus, nós temos que ter essa mesma disposição de humilhação, assim como ele teve. Então você que tem uma tendência a brigar, você que não gosta de levar desaforo para casa, você que é muito dado a questionamentos, que muitas vezes tem dificuldade de se sujeitar a uma liderança, especialmente quando você se acha mais capacitada, considere essas palavras. Você pode estar sendo tocado pelo espírito da carnalidade. A tendência das pessoas carnais é sempre culpar os outros. Isso é uma característica. Nunca o seu próprio orgulho é a causa da facção, da briga, da discussão e da inimizade. É sempre o outro. Não, é porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro me provocou, o outro não me ouviu, enfim, o outro não me honrou. Eu lembro que uma vez eu fui chamado para mediar um conflito numa igreja, e uma das pessoas da liderança levantou dizendo isso, apontando o dedo para o outro, dizendo assim: você não me honrou. Digo, Jesus Cristo encarnou aqui, eu não sabia. É horrível, irmãos, quando isso acontece dentro da igreja de Deus. Em Efésios 4:3, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos esforçar para manter a unidade no vínculo da paz. Veja a linguagem de Paulo.
nós temos de nos esforçar, isto é, manter a unidade requer esforço. A palavra lá é de onde vem a palavra agonia. Nós temos que sofrer a agonia para manter a unidade do corpo de Cristo. Então ela requer esforço, ela requer muitos movimentos de humildade, ela requer muita paciência, ela requer muita aceitação, ela requer um espírito manso para que a igreja de Deus seja preservada. E o Salmo 133, versículo 1, conhecido de todos os crentes: ó, quão bom e maravilhoso é os irmãos viverem em união. Esse é o desejo de Deus, esse é o anseio de Deus. E eu quero reiterar que o espírito da carnalidade mata essas coisas. Fraciona a igreja, criando uma comunidade de ressentidos. Só há uma maneira de você ser humilde. Só há um caminho. É a plenitude do Espírito Santo. Lá no fruto do Espírito de Gálatas 5, como um aspecto do fruto, está a humildade. A humildade é um dom de Deus. A humildade é uma dádiva espiritual. Então, se você não tem esse tipo de humildade, se você olha para si mesmo e Deus está mostrando para você que você tem de fato tendências carnais, se arrependa, comece a orar por isso. Senhor, eu quero ser humilde. Senhor, eu quero de hoje em diante considerar os outros superiores a mim mesmo. Eu quero tratar assim meu cônjuge, eu quero tratar assim meus filhos, eu quero tratar assim meus irmãos. Eu não quero, Senhor, viver em ambientes nos quais a unidade está sendo rasgada por causa do meu orgulho. Eu não quero mais viver assim. E se você colocar isso diante de Deus em oração, eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a sua oração, porque Ele se agrada desse tipo de unidade. Terceiro lugar, irmãos, e com isto eu encerro, o Evangelho de Jesus Cristo deve ocupar primazia em nossa mente e nas nossas palavras. Foi isso que Paulo disse. Eu não estou preocupado com batismos, eu não estou preocupado com pessoas aí se reunindo no meu nome, eu quero pregar o Evangelho. E eu acho, irmãos, que esse é um bom lugar para a gente terminar hoje. É lembrando que a boa nova de Deus, de que Cristo Jesus morreu por pecadores indignos, essa precisa ser a nossa bandeira. Nós precisamos lembrar essa mensagem todos os dias, nós temos que pregá-la para nós mesmos, nós temos que agradecer por esse evangelho que nos salvou, e nós temos que levar essa notícia maravilhosa para as outras pessoas. Nós temos que lembrar que é por meio dessa mensagem que nós fomos inseridos no corpo de Cristo, e é por causa dele, por causa de Jesus, através de quem ouvimos o Evangelho, que nós usamos todos os recursos para nos mantermos unidos como igreja. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, Ele está aqui nesta manhã entre nós, e Ele te chama a crer no Evangelho, a crer nessa mensagem, a crer que Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu a vida que você não poderia viver, uma vida de perfeição. Ele morreu como um pagamento pelos seus pecados. E se você se arrepender de todo o coração, dar as costas para o seu pecado e crer que aquela morte foi um pagamento por você, você será salvo, você será santificado, você será incluído no corpo de Cristo e fará parte dessa família de Deus. E eu quero convidar você essa manhã a vir até Jesus, ser perdoado, se entregar a Ele em arrependimento e fé e experimentar essa transformação maravilhosa que Deus realiza na vida de pecadores. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a nossa igreja seja unida, que todo espírito faccioso, carnal, que rasga a unidade da igreja seja destruído no nome de Jesus Cristo, e que as redes sejam consertadas para termos utilidade no reino do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Obrigado, Pai, por esta manhã, por lermos esse texto tão interessante, pelo Senhor ter preservado esse ensino maravilhoso, e hoje, Senhor, nos dá a graça de nos debruçar sobre ele. Muito mais do que isso, Senhor, nós ansiamos
por transformação espiritual. Nós desejamos ter um coração humilde, que considera os outros como sendo superiores, como tendo primazia sobre nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a viver assim. Nos ajude a nos despir do nosso orgulho, do nosso senso de valor, de todas as nossas pretensões de reconhecimento. Nos ajude, Senhor, a sermos servos da Tua igreja, no ambiente familiar, onde trabalhamos, estudamos. Nos dá um coração como o de Jesus, que, sendo igual a Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nos ajude, Senhor, a trilhar pelo mesmo caminho do nosso Salvador e a vivermos para a glória dele. Nós oramos, pedindo todas essas coisas no nome do Teu Filho Jesus. Amém.